Quando a gente está em lugares como este, um cruzeiro de terra, não tem como não falar de Bará. E eu vim aqui pedir licença para minha ancestralidade nesse meu recomeço, trabalhando aqui para levar um pouco das histórias da nossa gente e do nosso povo, da nossa ancestralidade, dos nossos orixás. E é pedindo licença para o orixá dono de todos os caminhos que eu te convido a ficar com a gente e assistir a série Orixás. Neste episódio, vamos falar do Orixá Bará. Aê, aê, ori para o. Aê, aê, ori para o. Amacelo com o. Amacelo com já. Aê, aê, ori para o. Aluco. Aê, aê, ori para o. Amacelo, agujão. Amacelo, agujão. Aê, aê, ori para o. Aê, aê, ori para o. Aê, aê, ori para o. Amacelo com o. Amacelo com já. Aê, aê, ori para o. Aê, ori para o. Aê, aê, ori para o. Amacelo agujão. Amacelo agujão. Aê, aê, ori para o. Aê, aê, ori para o. Aê, aê, ori para o. Amacelo com o. Amacelo com já. Aê, aê, ori para o. Aê, aê, ori para o. Aê, aê, ori para o. Amacelo com o. Amacelo com já. Aê, aê, ori para o. Imagine saber que para além de Deus ou Olorum, você vai ter uma outra divindade que vai te proteger, te amparar e te cuidar por todos os caminhos da vida por onde você percorrer. No Batuque, esta divindade é o nosso orixá. Aqui nós descobrimos eles através do jogo de búzios ou através de outro orixá que esteja em terra. E qual o sentimento que deve ser descobrir que é filho ou filha de Bará? Não é uma coisa que foi tão impactante, porque eu era criança, né? Mas eu sabia da responsabilidade do meu orixá dentro do culto, né? De guarnecer as entradas, de ser tão rogado para a abertura de caminho. Mas não foi uma coisa que me impactou, porque eu cresci numa casa de religião, eu vivia isso diariamente, né? Não foi uma coisa assim de tanto impacto, mas eu sabia da importância do meu orixá, e isso sempre me envaideceu bastante. Foi a primeira vez que eu joguei com meu pai de santo, que é de Rosário do Sul, né? Aí ele jogou para mim e me deu para Bará Lodê. Eu era filho de Lodê. Aí ele até ficou assim em dúvida, né? Ele, se mulher de Lodê, né? Ele disse que nunca tinha visto, né? Aí quando ele foi para fazer a minha obrigação, ele ligou o pai de santo dele, que morava aqui em Porto Alegre, pai Leopoldo, da Oiá. E aí ele disse assim, não, tá jogando, se tá dando que ela é filha de Lodê, ela é filha de Lodê. Não tem outra explicação, né? Tu pode tranquilamente deitar ela pro pai Lodê. E aí fiquei muito honrada de ser filha dele, né? Muito pequeno, para a casa da mãe que vinha do Oxum, minha mãe que me levou. Então, com pequeno, 6, 7 anos, eu ia para carregar, nem conhecia essa coisa Bará, eu até nem gostava, porque eu estudei em colégio de padre, então para mim essa coisa de religião era estranho. Mas aí quando soube que eu tinha que fazer obrigação, que eu já tinha obrigação, e conforme as coisas foram correndo, a gente pegando aquele carinho, não o amor, pegando aquela afinidade, se chama isso. A questão da ritualística do batuque, do ecó, né? Que se tocava o alupagema e eu, como criança, não podia olhar. E eu me questionava, mas se eu sou de Bará, por que eu não posso olhar esse rito, essa situação? E a importância também, e já me dava mais respeito, né, a esse orixá, por ele ser o ponto principal de descarregar uma obrigação, né, de centralizar ali as forças negativas. Mas o que sempre me deixou muito curioso é a questão do ecó mesmo, muito pequeno,
né? E perguntava, eu perguntava para todo mundo o que acontece. Eu não via por medo, né, e respeito, mas queria saber o que acontecia e pouco se falava. Ninguém me dizia claramente, não pode por isso, não pode por aquele outro, acontece isso, acontece aquele outro. Ninguém me falava nada. Por quê? Não era isso que eu queria, né? Eu, desde pequeno, a minha mãe trabalhava, eu estudei em colégio de padre, então, para mim, ela era de Umbanda, e a tal de Preta Velha chegava, a Preta Velha dizia uma coisa, eu digo, mãe, tu falou, não, é a Preta Velha, mas era a boca tua, era o teu braço. Então, era coisa. Aí, com 7 anos, eu era becum, tinha que fazer, mas com uns 10, 12 anos tinha que fazer de novo. Aí era aquela coisa, vamos fazer. Então fui conhecendo os orixás, fui conhecendo, não digo lenda, mas as histórias dele, a gente vai se apegando. É uma emoção muito grande, né? Porque a gente ser filho de um orixá tão como o Pai Lodê, né? Para mim foi uma honra ser filha dele, né? Fiquei muito contente, fiquei assim, até chorei, né? Aí me sinto muito honrado de ser filha dele, né? Todo mundo que precisa de trabalho, de dinheiro, que precisa de prosperidade nos seus negócios, é a Bará que eles recorrem. Um guardião, um defensor, um agente transformador. Um orixá, para mim, eu vejo meu pai como um agente transformador, né? De caminhos, de indas e vindas, de possibilidades. Assim como na minha vida ele age, né? Na vida dos meus, ele age transformando o dia a dia, trazendo solução, trazendo respostas mais claras, né, e mais impactantes, né. Diria que Bará, além de ser um agente transformador, é um orixá que cuida, que zela, que te acompanha. Além de fazer o papel de defesa, ele busca muito, né, traz esse axé de abertura muito positivo. Ele é o orixá que abre os caminhos, orixá do trabalho, um orixá que, se a gente está servindo ele, a gente tem retorno dele, né? Como eu mesmo aqui no Pai Felipe, toda segunda-feira estou aqui servindo meu pai, estou sempre aqui na segunda-feira, e acho que é um retorno que ele está me dando hoje, né? O Pai Bará é um orixá muito poderoso, né? Um orixá porque a gente tem que respeitar muito ele também, né? E as pessoas que estão entrando para a religião, que querem for filha dele, tem que respeitar ele. Eu, na minha opinião, tenho que respeitar, né? Eu sempre respeitei meus orixás, sempre me orixá em primeiro lugar. E acho que as pessoas todas muito tinham que respeitar também, né? O orixá Bará, ele é um instrumento do patamar de todos os orixás. Então, por que o Bará na rua? É para nos defender, para cuidar das nossas casas. E este orixá que veio, foi determinado por Oxalá, pela situação que existiu na África, então ele foi posto para ser o guardião da nossa casa. Uma das coisas que eu explicaria e explico até hoje. Existe gente que bota a Bagã, claro, a Bagã está junto, mas como está perguntando do Bará, ele é um orixá de temperamento forte, enérgico, não é de muita brincadeira, mas é o que nos ajuda, o que nos abre, não se faz nada no terreiro sem ele, né? Ele é o panteão, é o dono da porta da nossa casa, ele nos cuida na rua. A maneira em que os escravizados encontraram de seguir cultuando sua fé foi o sincretismo religioso. Aqui, no Batuque do Rio Grande do Sul, Bará é sincretizado a alguns santos católicos, entre eles São Pedro e a maioria deles a Santo Antônio. Eu entendo que o sincretismo ele foi uma maneira muito inteligente, eu vou usar entre parênteses, tá? Muito inteligente por parte do escravizado para poder dar continuidade no seu culto. E para isso, ele precisou pegar as qualidades do orixá e assimilar com divindade, com santos católicos que mais se aproximassem em características e que eles pudessem, de uma forma de continuar cultuando os seus orixás, a sua orixalidade, e o escravizador, o colonizador, invasor, pudesse pensar que eles estavam rezando aos santos católicos. Então nós temos principalmente o Bará Gelu, que seria o menino no colo do Santo Antônio. Nós temos também o São Pedro sincretizado com Bará Lodê. E muitas vezes diversas vertentes sincretizam entre esses dois santos católicos toda a diversidade
de nomenclaturas e qualidades do orixá Bará. Uma das coisas que me encanta também é a força desse orixá e a simplicidade, né? Que a gente tenta agradar de alguma outra forma, mas para mim eu acho um axé tão simples e de tanto resultado, né? A pipoca simboliza muita clareza. A gente faz uma pipoca bem clara, né? Para trazer a clareza para casa, para os filhos, para o cliente, para quem roga. O milho tem a tonalidade de cada bará, né? Aqui nós torramos com dendê. O milho, para mim, representa a força, né? Representa a força, representa um movimento, representa essa situação. E a batata, né? Tostada, assada, ela representa uma questão de defesa, juntamente com uma peté de bará que a gente coloca também. Então, o conjunto dele simboliza muito essas questões de clareza, força, defesa, movimento, né? Quando é o bará agelu, se coloca bala de mel, dentro do que a gente aqui em casa é acostumado e nos foi ensinado, além de ser uma oferenda muito simples, né? O básico de toda segunda-feira, ela traz muita representatividade no alguidar montado ali. Meu bará eu monto para 7 batatas, né? 7 chaves, 7 moedas, pipoca, milho, pipoca embaixo, milho em cima, e as 7 batatinhas, e as 7 chaves e as 7 moedas. Monto ali, direitinho, bonitinho, e vou ali arreio para ele. O mercado público de Porto Alegre certamente é um dos lugares mais movimentados da cidade. Aqui, na área bem central do mercado, tem uma mandala em homenagem a Bará. Acredita-se que aqui há um assentamento em homenagem a este orixá. A história nos traz que, primeiramente, o mercado público ele foi construído pelos escravizados, sendo aqui o segundo mercado público de Porto Alegre. O primeiro era no Largo da Quitanda, que hoje é a nossa Praça da Alfândega, que é onde as mães criadeiras vendiam seus quitutes para comprar alforria dos seus irmãos, dos seus familiares. Então a história nos traz duas correntes. Que o bará do mercado público ele foi assentado pelos escravizados que construíram o mercado, e a segunda corrente pelo Osuanlele Oquicierupé, que seria o príncipe custódio. Então, toda essa semântica que existe dentro do mercado público e a localização nesse cruzeiro central de um centro que não é no centro de uma cidade, exatamente para emanar a energia do bará do mercado para Porto Alegre, para toda a comunidade. Assim como os 4 portais que tem aqui contêm seus próprios assentamentos, com barás distintos também, e outras correntes nos contam que outros assentamentos têm um oromalé completo em volta do mercado público para emanar essa energia para a cidade. E dentro do mercado, por quê? Bará é troca, bará é circularidade, verso, reverso, início e fim. E o mercado é o lugar exatamente da fala, da negociação, que é onde bará impera. O bará do mercado ele é o início e o fim das nossas obrigações, né? A gente começa exatamente com a troca, com a negociação, com produtos que muitas vezes só existem dentro do mercado público e são produtos caros para nós, são produtos fundamentais para nossas feituras. E após a realização de todos os preceitos que nós do Batuque Afro-Gaúcho estamos acostumados, nós encerramos nossas obrigações no bará do mercado, agradecendo por todos os preceitos que foram feitos, por toda a fartura, todo o movimento que Bará nos proporciona, e ao mesmo tempo que nós podemos estar junto com os alimentos que estão dentro da tradição de matriz africana. Vi muitos, mas da minha ligação, porque às vezes a gente confunde a amizade com ligação pessoal, porque tem aquela amizade mais profunda e tem conhecido. Conheci o bará do Paiadão, que era meu irmão de santo. Este bará são barás que a gente chegava e via não só a qualidade ou a linha, são barás que não é nem a energia, a veracidade e a verdade. Porque cada dia que chegava era uma lição nova de conhecimento e de provas que a gente via. Então não era só a dança, não é só dançar lujá. Era a veracidade e a verdade. Como conheci o bará do Nazário, quando eu conheci o Nazário nem era de religião, depois ele foi para a mão
do Mário Carrocinha, mas era um ritmo da Aré maravilhoso. Perdemos um bará maravilhoso. A gente, quando lembra, se emociona. Era um bará também, e outros bará, que eu não lembro o nome, mas muitos bará. Esse eu acho que está mais dentro do contexto aqui da nossa nação, aqui no Rio Grande do Sul, mas vi muitos barás. A mãe daquela do bará da Vila Jardim, do Exubi também, me esqueço os nomes da cabeça. Mas conheci que a festa dela era 6 de janeiro ali da Igreja Auxiliadora, era o Geixe. Então ali, em janeiro, falecida aquela guria da Oxum, muita gente, aquela que era a Rosalina, nós todos, o terreiro era pequeno, embaixo no porão. Então a gente via aqueles orixás chegar. Não estou discutindo hoje, nem quero falar o hoje, amanhã, é importante que a gente assistiu e viu. Não é nem a chegada, o conforto. E a gente ia chegar e dizer para a gente, eles não perguntavam: meu filho, tu está desempregado, você não acredita, vai ter emprego. Meu filho, tu vai ter... Dá um abraço na tua mãe. Diz para ela o que ela quer. A gente não diz para ela o que ela quer, ela vai ter. Então, as mensagens que esses orixás mandavam, entendeu? Quando eu vi no Batuque o bará do Nazário dizer as coisas, a gente não sabia se era... E a pessoa estava ali. Bará do Adão. A vida toda, em novembro, 14 ou 15 de novembro, é o aniversário dele, coisas que a gente não sabia o ano todo, em 2 minutos o bará falava. Então, essa não é as provas, essa é a nossa vivência. Não estou falando, tem gente, não sou nem saudosista, que antigamente era diferente. A vida mudou, né? Minha mãe carnal, Júlia, é uma história muito impactante para mim. Minha mãe era de Lodê e recebia o pai Lodê, né? E tinha obrigações, enfim. E teve uma situação que alguém fez algum pedido, alguma coisa negativa para esse orixá, para minha mãe, né? Não pro bará em si, né? Para minha mãe. Algum feitiço, digamos assim. E num domingo, né, de comemoração normal, na casa da minha avó, nesta casa, né? Não era nada festivo, religioso. Minha mãe, bem arrumada, bem penteada, bem tudo. O bará chegou. E não era um dia religioso, de rito. Chegou para avisar que aquela pessoa estava no mesmo ambiente, né? Chegou e avisou. Foi feito isso, isso e isso para minha filha, e está lá na casinha onde eu vivo. Pode entrar lá e ver agora. E de fato, né, estava mesmo alguns desejos negativos para minha mãe, e o bará sinalizou aquilo ali, né? E eu, pequeno, me impressionei muito, porque tipo, minha mãe não tinha ela tinha religião para saúde. Não era, e ao mesmo tempo nasceu o pai bará, né? O pai bará nasceu, a mãe era pronta, o bará tinha fala. E o pai bará sinalizou aquela situação que estava acontecendo e estava dando alguns atrapalhos já na vida dela. E num domingo, uma confraternização normal, não era nada religioso, o bará chegou e mostrou aquele desejo negativo, né, na frente da pessoa, e não tinha como a pessoa dizer que não, que foram lá no mesmo momento, abriram a casinha do Lodê e estava lá de fato, né, aquele desejo negativo para minha mãe, e o bará disse: isso pode só desmanchar, não precisa fazer nada, a partir de agora quem vai se encaminhar vai ser eu. E eu vi isso, eu presenciei isso, assim, esse bará chegando fora de ritualística, que a gente é acostumado a ver, orixá, quando tem ritual, tem alguma coisa, e me espantou, aquilo me chocou muito e gravou muito na minha cabeça também. Eu acho muito bonito, né? A pessoa se ocupando com o pai bará, né? Acho muito lindo. Eu acho bonito mesmo. Como o pai bará que começa o batuque é com o pai bará, né? Então eu acho ele muito lindo quando a pessoa está ocupada com o pai bará, acho muito bonito. E tenho muito respeito. Bom, dentro do batuque afro-gaúcho, com as suas divisões por nações, Jeje, Jeje-Jexá, Nagô, Nagô-Jeje, Cabindo, Oió, que se subdividem em Bangã e Bomina, e ainda também nós temos 2 nações que praticamente extintas, né, que é o Oió e o Moçambique, que a gente só encontra mais na região de Osório. Nós temos o Eleba, Lodê, Lanã, Adag e Gelu.
E depois nós temos outros barás também que são cultuados de uma maneira mais específica dentro das famílias. Mas na generalidade o número é 7, a cor é vermelho variando em tons conforme a qualidade de orixá bará. Os domínios normalmente são sempre os mesmos, os cruzeiros, os caminhos, encruzilhadas. Também nós temos o dia da semana como segunda-feira ou sexta-feira, mais especificamente para Bará e Gelu. E tendo além dos seus domínios em encruzilhadas, especificamente o Bará e Gelu, ele é cultuado na parte seca da praia. Uma coisa muito bonita isso, né? Eu me acho muito, eu acho assim, só de estar servindo meu pai, para mim é um prazer muito grande. Eu acho que a pessoa que entra para a religião, ela tem que se entregar para os orixá, né? E assim que eu me vejo, eu me entrego para meu pai. O meu pai bará é tudo na vida que eu tenho, né? Um pai que eu... Alô pro meu pai bará Lodê, Lanã, Adaga, Gelu, Onibolá, Toniqué, Tolabi, Bodoum, Daré, Bioni, Afurata, Ladê, Exu, Bito, Oliquê, Tolabi, Bodoum, Exu, Assuã, Sigalupazema. Com a sua licença, com a sua bênção, cruzeiro, caminho aberto, sorte, prosperidade, clareza. Chorar muito e pedir desculpa pelas falhas, né? Porque eu tenho certeza que como humano e por excesso de amor que eu tenho por ele é muita. Agradecer seria meio clichê, mas eu ia querer abraçar, querer, sabe, ter essa proximidade e acho que mais talvez pedir desculpa, porque qualquer ser humano erra, né? E a gente sempre está errando, né? E de acordo com de entender a necessidade daquele orixá, de às vezes não entender o tempo de alguma coisa, pedir desculpa talvez por não entender o tempo de alguma situação, e dizer que eu amo ele demais, demais, que ele é o ar que eu respiro e que se eu estou vivo é por ele. Olha, só em pensar é uma emoção muito grande. Agradecer por tudo, por estar vivo, por fazer 70 anos de idade, 50 ou 60 anos de religião. Então, querido, não estou magoando ninguém, mas nem toda dinastia que chega. 49, 48, já vi mãe de santo bater cabeça no quarto de santo, uns 50 anos, vou citar nome, e desencarnou na hora. Então, eu não tenho mais nada que pedir, só agradecer por estar vivo, por ter meu pão de cada dia, ter a minha cerveja. Então, eu não tenho mais nada a pedir, só agradecer. E minha vontade de encontrar, abraçar e deitar a cabeça no colo. Isso eu teria. Mas, quem sabe um dia, né?